A paz do Senhor Jesus a você, meu irmão e minha irmã que me ouve nesta hora. É um motivo de honra vir poder gravar mais um vídeo para vocês. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu vim trazer apenas mais um vídeo para vocês refletir, né? Para conseguir se manter firme nos caminhos do Senhor, né? A palavra que eu trago hoje se encontra em Salmos capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto nas estações próprias, cujas as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amados, esse é um ótimo conselho para os crentes, né, dos dias de hoje. Por quê? Quando você entra na roda de um escarnecedor para evangelizar, para dar um folhetinho, para falar de Jesus, para fazer uma oração, é uma coisa, né? Agora, quando você entra na roda do escarnecedor, né, aquele bolinho que está bebendo cerveja, aquele bolinho que está fumando, aquele bolinho que fala mal de igreja, você está ali simplesmente por amizade, você está cometendo um pecado, principalmente acabando com a sua santidade. Por quê? Porque a gente sabe que uma laranja podre, ela estiver perto das outras laranjas boas, ela vai estragar. Assim como um tecido necrosado, né? Às vezes a gente vê as pessoas aí que são mordido por algum bicho ou tem alguma lesão, e aquele tecido preto ele vai matando o tecido vivo, né? Que o tecido morto ele vai matando o tecido vivo. Então o que acontece? Assim é na santidade nos dias de hoje. Nós, servos de Deus, devemos ser separados. A Bíblia diz que não existe comunhão entre as luzes e as trevas. Se não tem luz, está escuro. Se tem luz, está claro. Não tem como você falar que você é um crente ou servo de Deus e viver no meio dos escarnecedores. Amém? Isso atrapalha a sua santidade muito. Por quê? Você senta numa esquina, conversa com seus amigos, conversa com seus colegas. Amém? Só que tem um porém. Se você está ali exclusivamente falando da Bíblia, ou conversando sobre um carro e tal, é uma coisa. Você está tendo uma conversa sadia e quando você tem oportunidade você vai lá e evangeliza, né? Agora você senta ali, conversa de nada, conversa sobre mulher, conversa sobre rolê. Ah, mas é minha amizade de infância. Irmão, não interessa. O aconselhável dentro da palavra é você não ficar, porque você vai começar a voltar na sua mente as raízes e os costumes antigos. Entende? Se você era uma pessoa que traficava ou que ia pra balada e você continua no meio desses, né? O que vai acontecer? Você vai estar mostrando para essas pessoas, e principalmente para sua carne, que você tem necessidade de estar no meio dessas pessoas. Eu vivi no meio de muitas pessoas, né? Vivi no mundão. E hoje em dia eu paro, converso com todos, mas eu não fico mais em bolinho ali, né, escarnecendo, conversando assunto que não deve. Paro, chamo o pai pra igreja, comento, pergunto se a pessoa tá bem, converso sobre carro, essas coisas tudo. Mas ficar sentado ali no meio dos escarnecedores, bebendo, fumando, mulher de roupa curta, homem sem camisa, essas coisas tudo não convém para um servo de Deus. Até mesmo quando você vai na festa de um parente, você vai na casa de um parente, e não tô falando fazer uma visita, né, e esse parente, ele é aqueles parentes baladeiro, né? Você chega lá, o pagode tá no último, o samba rock tá no último, o funk tá no último, e você tá sentado ali, né? Você vai falar, irmão, mas Jesus andou no meio dos pecadores. Entenda que quando Jesus, a Bíblia fala que ele andou no meio dos pecadores, significa o quê? Que ele entrou no meio dos pecadores para evangelizar. Porque Jesus nunca tinha ido para um funk, Jesus nunca tinha ido para um pagode, Jesus nunca tinha ido para lugar nenhum. Ele é o Filho de Deus manifestado aqui na terra, que veio pregar o evangelho. Então ele viu ali uma turminha de ladrão. Ele entrou nessa turminha de ladrão e não começou, o bagulho é louco, a vida é desse jeito e tal, não sei o que. Não, ele entrou e já começou a falar, você sabia que tem salvação para a vida de vocês? E todo o assunto é de salvação. E quando a Bíblia relata que Jesus andou no meio dos pecadores, ele era rodeado pelos pecadores, significa que os pecadores enxergaram solução e salvação para os seus problemas. Eles viram que eles não eram condenados para sempre. Havia misericórdia se eles se arrependessem e se consertassem. Entende? Mesma coisa, você passou na rua e você viu ali um bolinho de pessoa, né? Conhecido. Você vai lá, entrega um folhetinho, começa a falar de Jesus, uns pedem oração, outros pedem uma palavra, você terminou, você sai. Agora você se manter
naquele ambiente é diferente. Muitas pessoas fazem a tradução, né, a interpretação errada das escrituras. E não é isso que Deus quer. O que Deus ele quer? Deus ele quer que nós sempre tenhamos entendimento com a palavra. Conseguiu entender? Então vou repetir. Quando Jesus andou no meio dos pecadores, exemplo, você tem lá uma tia que é de outra religião, você tem parentes que é de outra religião, você vai fazer uma visita para eles, normal. Mas se você vê que já está tendo uma festa, uma bagunça, você vai lá, chama eles e fala de Deus. Nada te impede, né? Agora, se você chegar e simplesmente para curtir, você já não pode. Uma coisa é você curtir um ambiente light, você vê uns parentes que você nunca viu, né? E chegar lá e você acabar falando de Jesus, poder entrar o assunto da sua fé, né? Da sua crença, que é o verdadeiro e exclusivo Evangelho de Deus, e da conversa. Agora você ficar ali só desfrutando, o crente não pode, o crente tem que abrir de mão, né? Então a Bíblia fala, bem-aventurado, ou seja, aquela pessoa vai ser abençoada, né? As pessoas que não fazem o que os ímpios fazem, né? Não mente, não fofoca, não mata, não se veste com roupa mundana, né? Não adultera, não engana, né? Não é avarento, não fofoca, não calunia. Então a Bíblia diz, se deter no caminho dos pecadores é o que? É você praticar o que eles estão praticando, é você seguir o que eles estão seguindo, amém? E pegar conselho com o ímpio. Às vezes você é crente, você passou por um problema com seu namorado, né? Você irmã, chega e fala assim, em vez de eu orar ou ler a Bíblia e pedir uma palavra para o Senhor, ou entrar numa campanha de oração, de oração, eu vou lá e vou pedir o conselho para aquela minha amiga que é do mundo e vira e mexe e tá aí, trocando de parceiro e tal. Ou você, servo de Deus, né? Sua namorada cometeu algum erro, ou vocês estão brigando muito, você vai lá e fala para ela, né? Vai pegar um conselho com seus amigos, o amigo vai pensar, se você sair, pegava várias e tal, não sei o quê. Deus ele usa a boca de quem ele quer, mas a Bíblia está falando para você não pegar conselho com os ímpios, né? Quem é o seu cabeça é o Senhor, amém? E a Bíblia também fala, se assentar na roda dos escarnecedores, que é um exemplo que eu já falei. Mas eu virei crente, Deus quer que a gente feliz. Irmãos, as coisas da carne se inclinam para as coisas da carne. E as coisas do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Se você viver no meio dos escarnecedores, logo logo você está fumando, logo logo você está prostituindo, logo logo você está adulterando, logo logo você está mentindo. É simples, né? E a Bíblia fala que essa pessoa que se afasta do mundo, se afasta das trevas e vive em comunhão com o Senhor e a palavra, ela vai ser uma pessoa que é semelhante a uma árvore que no tempo certo dá seu fruto, né? E tudo que ela faz prospera. Ou seja, Deus está falando que você vai ser abençoado. Deus está falando que você vai ser uma pessoa cheia de Deus, né? Cheia dele. Deus está falando que você vai ser uma pessoa que vai transbordar de alegria e de felicidade. Consegue entender? Tudo que você vai fazer vai prosperar. Seu emprego vai prosperar, sua família, a educação dos seus filhos, seu relacionamento, o ministério. Por quê? Porque você não vai ficar ali, né? Preso no conselho dos ímpios, na roda do escarnecedor. E a Bíblia também fala nesse versículo que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Como nós vivemos o Novo Testamento, não é meditar na lei dos judeus, que é o Antigo Testamento, mas a lei que a Bíblia nos relata, na época que foi escrito isso, não existia o Novo Testamento. Então nós traduzindo o Antigo Testamento para o Novo, abençoado vai ser aquele que meditar nos mandamentos do Senhor, porque o mandamento ele vira lei. Amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com todo o teu pensamento e tua alma, com toda a sua força. Ama teu próximo como a ti mesmo. Seja submisso às autoridades, seja pastor, seja política, seja quem for. Então você vai começar a meditar nas leis do Senhor e você vai começar a ser abençoado, porque dentro de você vai começar a gerar vida, vai começar a gerar um espírito de vida, vai começar a gerar certeza, né, que Deus tem algo com você. Então saia da rodinha, saia do bolinho, não fica zanzando para lá e para cá. E se hoje você está vendo esse vídeo e você sabe que você tem esse problema, é porque Deus está usando a minha vida para poder falar com você, amém? E não leve esse vídeo pelo lado de confronto carnal, mas sim um confronto espiritual, Deus confrontando a sua carne. Porque se você levar como confronto carnal, você vai achar que eu sou apenas mais um pregador falando com você, amém? E não é isso, Deus ele está separando. Tanto que você pode perceber que quando Daniel estava cativo na Babilônia, ele estava ali por uma ordem de Deus. Então ele era um homem santo de Deus, né?
no meio da corrupção. Mas o que ele fez? Ele não comeu do que deram para ele comer, ele jejuava, ele tinha comunhão, tanto que o próprio Deus ali se manifestou para ele ali na beira da praia. Então é isso que você tem que entender. Né? Nós vivemos num mundo de corrupção. Hoje a Babilônia é como se fosse o mundo. Né? A Babilônia se estendeu. Então nós devemos ser luz no meio das trevas. Sai do meio do pagode, sai do meio das falsas amizades, sai do meio da falação, sai de tudo aquilo que não presta. Amém? E não agrada a Deus. Amém? Esse vídeo hoje é um pouquinho curtinho. Né? Em breve estarei gravando um vídeo aí sobre Santa Ceia. E que Deus abençoe vocês. Não sei qual que vai ser a hora do vídeo. Amém? Então que Deus abençoe vocês grandemente. Fica na paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe vocês. Eu sou o pregador Felipe, do Evangelho. Meu WhatsApp vai ficar sempre na descrição, ou do Facebook, do Instagram, do YouTube. Se você precisar de oração, precisar de um conselho, precisar até de uma palavra revelada, né? Você que tem uma cura, que os médicos não conseguem curar, você que está precisando de uma direção, entre em contato comigo, meu WhatsApp vai estar lá na descrição, 011 97971 8858. Eu vou orar pela sua vida e Deus ele vai te abençoar. E é de graça, tá? De graça recebeste, de graça a gente distribui o dom que Deus nos deu. Deus abençoe cada um de vocês.